Olá, caro aluno. Ainda na sequência sobre o assunto de colagem na arte, esta semana nós vamos ver que alguns artistas já trabalharam, esse tipo de técnica. Vamos lá? A técnica. A técnica da colagem na arte cria uma ampla variedade de efeitos usando fotos, jornais, revistas e etc. A colagem liberta o artista da superfície. A técnica é largamente empregada em diversas escolas e movimentos artísticos com sentidos muito variados. Então, os artistas, desde muito tempo aí para trás, já trabalhavam essa técnica, de colagem. E como eu já citei aqui para vocês nesses tópicos, quando a gente trabalha a colagem, a gente não fica somente no lápis e borracha, no nosso desenho. Porque por mais que a gente trabalhe a técnica do 3D e a gente transmite para o nosso cérebro, a ilusão de ótica ali, a gente fica na dúvida se aquele desenho está saltando mesmo da nossa folha ou não. Quando a gente utiliza a colagem é diferente, porque realmente a gente pode fazer uma sobreposição de imagens, e que vai causar uma outra impressão ao nosso cérebro, à nossa visão. Os primeiros artistas, pessoal, olha aí, nós podemos citar o Georges Braque e o Pablo Picasso. Pessoal, essa técnica aí, ela é considerada uma abordagem recente. Recente porque se a gente for ver, na história da arte, é uma das técnicas mais assim próximas do nosso tempo. Só que apesar de ser recente, ainda assim ela é antiga já, para nós. Porque olha lá, ela surgiu por volta, de 1912, São os trabalhos, são apresentados a partir de 1912. Então, no século passado. Outros artistas que também sofreram, influência na utilização da colagem. Nós podemos citar o Marx Ernst e o Henri Matisse. Observem só uma obra de arte do Pablo Picasso, Natureza Morta com uma cadeira. Olhem só que composição mais diferente e estranha, ao mesmo tempo. A gente quase não consegue notar uma cadeira. Só que quando a gente olha com muita atenção, não parece que esse pedacinho aqui, poderia ser ou o encosto ou então o assento de uma cadeira? Não parece ser isso? Ou então aqui poderia ser o assento e aqui de repente o encosto da cadeira? Então são várias possibilidades, que o recorte nos permite. Olha essa outra obra de arte do Braque, Man with a Guitar, Homem com uma guitarra. A gente quase não consegue perceber uma figura humana, nessa coxa de retalhos. Só que quando a gente observa bem atenciosamente, a gente nota uma orelha aqui em cima. Dá a impressão que aqui, é um cabelo. Ao mesmo tempo parece que por aqui tem um queixo, talvez aqui um nariz, uma boca. Aqui dá a impressão que é um cotovelo, um ombro mais aqui para cima. Mais aqui para baixo, dá a impressão de que é um corpinho de uma guitarra. Então, são várias possibilidades que o recorte nos permite. Olha uma obra de arte do Ernst. Ele fazia, então, colagens geniais e utilizava-se muito de ilustrações de jornais e revistas. Inventava seres e ambientes esquisitos. Olha só. Essa obra de arte tem o título de Fruto de uma Longa Experiência. Nossa, são várias ideias que nós podemos ter, a partir dessa obra de arte. Dá a impressão que parecem ser materiais de uma marcenaria por ter bastante madeira. Ou de repente poderia sair qualquer outro objeto, que ele foi desmanchado, desmontado. Então são experiências que o artista quis expor para nós. Estes são trabalhos do Henri Matisse e ele recortava figuras de papéis em cores vivas nas quais ele mesmo pintava. E ele fazia composições simples e bastante coloridas que lembravam desenhos infantis. Olhem só, ele fazia então os recortes, ele pintava, esses recortes, recortava e colava.
Olha aqui que interessante. Essa primeira imagem aqui, que é o nu azul, esse nu azul dá a impressão realmente que é uma figura humana, né, pessoal? Pelos traços aqui parece ser realmente uma figura humana e a gente consegue deduzir pelos seios avantajados que poderia ser uma figura feminina, né? Ou não também. E a gente repara também que é uma colagem porque ele deixou alguns espacinhos aqui, né? Entre um recorte e outro. E essa segunda imagem é o crioulo dançando. 1950, essa imagem. A gente pode reparar aqui em cima, né, ó, um rostinho, né, um rosto aqui em cima. Aqui para baixo a gente pode reparar que pode ser, né, um braço, os braços, o tronco do corpo, e aqui na região de baixo a gente pode reparar as pernas. Inclusive dá a sensação realmente de movimento, né? Parece que essa figura humana ela está saltando, está dançando. E aqui o que parece ser plantas poderia ser uma fantasia? Por que não? Né? Ainda sobre o Matisse, ele utilizava então recortes de papéis por ele mesmo pintados em cores vivas. Ele produziu composições totalmente criativas. Como uma colcha de retalhos, ele recortava e planejava uma composição repleta de formas e muito significado. Dava vida à sua obra de arte. Então, olhem aí as inspirações, né, para a gente se inspirar nas obras dele. Essa obra de arte dele, Jazz, né, Kodomas, realmente parece que as imagens estão saltando, estão dançando, estão conversando entre elas, né? As cores realmente são predominantes vivas e realmente dá essa sensação de movimento. Inclusive, quando a gente repara bem, parece até um pouco de carnaval, né? Parece que a serpentina está ali dançando, brincando. Então transmite esse sentimento de alegria para nós, né? É contagiante essa obra de arte, essa composição. A técnica de colagem, pessoal, foi se expandindo e atingiu a escultura, principalmente nas obras dos artistas do movimento cubista. Nós já estudamos a respeito do cubismo e um artista, né, do período cubista aí que teve uma fase cubista, nós podemos citar o Pablo Picasso, né? A gente já estudou sobre aquelas mulheres que pareciam estar todas distorcidas, né? Mas era uma maneira dele representar a sua obra de arte da fase cubista. Então, esse período aí também utilizou bastante dessa técnica. E os artistas do movimento surrealista também utilizaram essa técnica. Só que esse movimento surrealista nós vamos estudar mais para frente, tá? Então, eu só quis citar para que depois no futuro vocês pudessem relacionar. Conectando. Inventar, criar, faz parte do processo de aperfeiçoamento de uma obra. Lembramos da época da arte rupestre em que os desenhos nas paredes foram se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Nós também em nosso dia a dia vamos inventando e criando o tempo todo para que possamos acompanhar o desenvolvimento de nossas tecnologias, né, de novas tecnologias que vão surgindo. E realmente, pessoal, na linha aí, né, da história da arte, a arte rupestre foi a primeira manifestação artística que nós temos conhecimento. Desde então, nós podemos ver que a arte evoluiu muito. E, tirando um pouquinho de foco a arte, quando a gente fala das tecnologias de hoje em dia, por exemplo, olha como que as tecnologias se desenvolveram num espaço de tempo de 1 ano. Quando, né, nós tivemos que mudar, por exemplo, a nossa forma de aulas. Nós estávamos no presencial e hoje nós estamos no modo virtual. E olha como nós tivemos que buscar ferramentas, né, para conseguir efetivar essas nossas aulas. Então, assim, nós vivemos em constante evolução, né, desenvolvimento. Para finalizar, pessoal, uma tirinha aí para vocês guardarem na memória. O conhecimento liberta. Mas por que tem gente contra a educação? Porque o conhecimento liberta. Então, aquilo que eu sempre bato na mesma teclinha com vocês, quando nós não temos conhecimento, nós somos obrigados a acreditar naquilo que as pessoas nos contam.
Mas quando nós temos conhecimento, quando nós vamos atrás do conhecimento, nós temos argumentos para discutir certos assuntos. Eu falo discussão não no sentido de brigar, mas no sentido de defender alguma opinião, no sentido de, às vezes, se necessário, sim, nos posicionar em relação a alguma coisa que nós achemos errado. Mas quando nós temos argumentos, nós podemos entrar numa discussão, mas sem argumentos a gente fica com aquele achismo, né? Então, conhecimento nunca é demais. Um abraço, pessoal, e até a próxima!